Olá, colegas educadores, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Web Educa Projeto Finlândia. Se você está interessado em saber mais sobre o ensino finlandês, esse aqui é o lugar ideal. Para quem não me conhece, eu sou pedagoga, formada no Brasil. Meu nome é Evelise Eerola, com experiência então na escola no Brasil e na Finlândia. E desde 2012 nós temos esse trabalho de estar contando um pouquinho do que acontece aqui para os falantes de português. Hoje o que eu trago para vocês é bem interessante, é um seminário que eu participei em fevereiro, foi no início do ano. O seminário foi apenas para professores que estão atuando, professores de todos os níveis, desde do ensino básico até a universidade. Foi um seminário diferente, um seminário com trabalho colaborativo, com workshops e um trabalho participativo. A ideia é dar uma espécie de upgrade nesses professores e principalmente nós tivemos a presença de muitos pesquisadores da universidade, porque na verdade a educação ela não é algo fixo e as informações e as pesquisas que nós tínhamos sobre o ensino online ou sobre o ensino híbrido, elas já estão fora de contexto, porque elas não levaram em conta a questão da pandemia. Ninguém levou em conta o ensino híbrido dessa maneira tão radical que aconteceu, por exemplo, no ano passado, onde nós aqui ficamos 3 meses totalmente online. E também agora, onde neste momento que eu gravo o vídeo, estamos com aulas escalonadas, algumas escolas ainda estão totalmente online, outras só o Fundamental 2. Então, assim, diante disso, né, todas essas pesquisas elas caducam, elas ficam velhas, elas ficam simplesmente teorias. E teorias elas são interessantes para uma base, mas elas não nos ajudam especificamente. Então tivemos bastante participação de professores, pesquisadores que já tinham feito mestrado, que já tinham feito doutorado, escrito sobre esse tema e que queriam realmente ver a situação real e conversar com os professores. E nesse ponto foi fantástico. A minha participação foi do ensino básico, falando sobre o ensino básico de 1º a 9º ano. Foram então um seminário de professores que atuam na Finlândia, não necessariamente finlandeses, por isso o seminário foi em inglês. E o meu material que eu vou mostrar para vocês, a minha apresentação, ela está em inglês, mas eu acho que isso não tem problema, não tem muito texto e eu vou falando, então eu acho que tá tudo bem. Bom, em primeiro lugar, como eu falei, um seminário colaborativo, nós tínhamos esses breakout rooms, que são quartos, eu acho que a tradução em português são salas, onde os professores, eram muitos professores, eles viam as temáticas que mais se interessavam, entravam nesse quarto e nós começávamos então uma conversa antes de mostrar exatamente a apresentação. Depois que nós fazíamos uma conversa e cada grupo podia decidir que tipo de conversa era, se fazia antes ou depois da apresentação, a apresentação ela era para todos. Nós tivemos bastante participação no nosso workshop, tivemos bastante professoras de universidade, como eu falei, e foi bastante interessante a troca de ideias, e foi antes da minha apresentação. Bom, para começar assim, nós usamos o Padlet. Se vocês não conhecem, eu vou mostrar no final desse vídeo, e foi dado o link, né, foi enviado o link pelo chat para que cada um abrisse, e o Padlet, vocês sabem, ele permite com que você, no horário real, você consiga ver todas as contribuições. E a pergunta foi: quais são os desafios do ensino online para você enquanto professor? Quais são os problemas que você está experienciando agora ou que experienciou no ano passado, né, onde tivemos aqueles 3 meses completamente online? E foi muito interessante o que eles escreveram. E para mim, pessoalmente, me pareceu que os problemas residem mais em quanto mais velhos são os estudantes, mais problemas nós temos. Bem diferente do que eu imaginava, que as aulas online seriam mais complicadas com, por exemplo, o primário. Mas não é isso que nós vimos. Como eu falei, no nosso grupo tinha acho que umas 4 professoras da Universidade de Helsinki, tinha professores também da cidade de Turku, tinha bastante professores de línguas, professores de língua mãe, que é a língua finlandesa, e outros professores também que eram mesmo de primário e secundário, Fundamental 2, que estavam especificamente interessados na palestra.
Bom, então o que eles colocaram lá? Eles escreveram principalmente em relação às câmeras. As câmeras fechadas e que eles não podiam perceber se os alunos estavam ou não assistindo a aula. E isso acontece no primário, no secundário, inclusive na faculdade. E aí começou-se toda uma discussão em relação se podemos ou não podemos exigir que os alunos liguem as câmeras para que o professor possa ver, porque uma aula presencial é bastante importante. O professor está vendo tudo, está vendo quem está prestando atenção, quem está dormindo, quem está conversando, quem está olhando para trás, quem está fazendo qualquer coisa, mas quando nós estamos nas aulas online, isso não é possível. A maior queixa dos professores aqui finlandeses foi em relação à câmera. E aí nós temos uma questão assim, a discussão se levantou em relação à lei, à legislação. Então eu posso dizer para vocês que eu acredito que no Brasil seja a mesma coisa. Nós não temos ainda uma legislação que diga o professor tem o direito de pedir pela lei que os alunos abram a câmera. Eu acredito que não tem essa legislação porque isso é algo muito novo, começou o ano passado. Então é mais assim uma questão de o professor conversar com os alunos e explicar se ele quer ou não quer a câmera ligada. Aí entra várias questões dos alunos dizerem que alguns computadores, esses computadores de mesa principalmente, eles não têm câmera e o professor não pode exigir. Também tem a questão de que aqui tem uma lei que você não pode invadir a privacidade do aluno. No caso, você está vendo aqui uma parte da minha casa e se eu estou na cozinha ou se eu estou no meu quarto, eu não quero que o professor veja essa parte da minha casa. Só que aí tem os backgrounds, né, que o Zoom e o Teams têm, então essa parte não é desculpa. Bom, eu vou falar mais um pouquinho da câmera depois, quando começar realmente a minha apresentação. Outras questões colocadas foram os alunos, eles não sabem pesquisar. O professor pede uma coisa, eles simplesmente não sabem por onde começar. Isso já me parece uma questão assim que o professor tenha que trabalhar e ele tenha que ensinar, então, se esses alunos não sabem pesquisar. Outras questões colocadas foram que em várias ferramentas, né, várias ferramentas que o professor usa, como por exemplo o Padlet, que você vê na hora o que o aluno está fazendo, o aluno não percebe isso e não faz nada, e o professor vê que ele não está trabalhando. Isso acontece mais no Fundamental 2, né, não exatamente na faculdade. E assim, aconteceu uma conversa bastante interessante. Por exemplo, uma professora que dá aula para a universidade falou que a maioria das câmeras estava desligada e de repente começou um barulho muito forte e ninguém sabia de quem que era, e ela pediu, olha, tem alguém com o microfone ligado. Então esse foi um problema, os microfones ligados. Mas claro que o host pode ver, então ela viu que era alguém, parece que era um homem, um rapaz, estava com o microfone ligado, e aí ela foi descobrir, era um barulho muito forte, era um barulho de aspirador. Então ela descobriu mais tarde que o rapaz simplesmente ligou o Teams, e na hora da aula ele foi limpar o quarto com o aspirador. E ele não estava ouvindo, além de não estar ouvindo, ele estava atrapalhando a aula. Essa foi uma história que nós rimos bastante, e é incrível acreditar que isso foi um adulto que fez, né? Outra professora falou do ensino médio, que o aluno, ele na aula da manhã, aqui começa às 8h15 a primeira hora, o aluno, ele ligava, né, o Teams, eu não sei se era o Teams ou o Zoom, provavelmente o Teams, e claro, a câmera desligada, e ele ia dormir. Ele voltava a dormir, ele não assistia a aula. Não sei como é que ela descobriu, se foi conversando com a mãe e tal. Então essas foram as reclamações, né? Como perceber se o aluno está realmente assistindo a aula. E aí vem a questão, como eu vou dar falta? Porque na verdade eu não estou vendo o aluno. O que significa a presença do aluno quando ninguém na verdade está presente fisicamente? Todos estamos online. Pode-se dar falta? Legalmente, o que acontece? Me parece que é mais uma questão do professor ou da escola, o professor conversar com a escola, como que será a questão das faltas, como que será a questão das câmeras desligadas ou não. E foi isso, né? Essas são, vamos dizer, as principais queixas desses professores em relação
as dificuldades, né, de se dar as aulas online. Bom, agora eu vou começar então como que foi a minha pequena apresentação, ela não é muito grande, sobre como conseguir mais engajamento dos alunos no ensino básico. Bom, eu coloquei em primeiro lugar 10 tópicos que são os principais pontos que podem aprimorar, incentivar o engajamento dos alunos nas aulas online. Lembrando sempre que essa é uma nova situação, então nós temos que sempre estar pesquisando o que nós podemos fazer. Esses 10 pontos, eles não funcionam sozinhos, eles estão interligados, e eu acredito, pelas minhas pesquisas e pela minha experiência, que se o professor conseguir colocar em prática eles todos juntos, ou quase todos esses aspectos concomitantemente nas suas aulas, o resultado vai ser muito bom. Bom, o primeiro aspecto é conhecer os seus estudantes. No nosso caso, ano passado, quando nós entramos em aula online, nós já conhecíamos o nosso estudante. Então, talvez o professor que está me ouvindo já conheça o seu estudante. Ou talvez tenha começado uma nova turma e ele vai precisar conhecer esses estudantes. Mas a questão que eu coloco aqui é que o professor precisa conhecer os estudantes nesse novo contexto. E os estudantes, eles não são os mesmos que o professor conhece nas aulas presenciais. Muitos deles podem ficar completamente passivos, muitos deles tímidos, não querer participar, ou mesmo acontece com os mais novos, um grau de frustração. Eu já vi meus alunos chorando na frente da câmera, os mais novinhos, porque não conseguiam entender, não conseguiam fazer os exercícios online, isso no comecinho, né? Então, o professor tem que conhecer os alunos. Pode fazer uma prática, nós chamamos um warm-up, um esquentamento, vamos dizer assim, uma brincadeira de início, onde o professor vai ver quem é que é mais propenso a falar, quem é aquele que não quer muito bem ligar a câmera, quem é aquele que está mais escondido. O professor fazer alguma brincadeira para que ele possa escanear essa nova turma, porque é uma nova turma dele. Então esse é o primeiro aspecto. Bom, o segundo aspecto, dialogue, converse e explique como vai ser a sua aula neste novo contexto. E aí agora eu volto à situação das câmeras. Os professores, pelo menos os do ensino médio, de universidade, elas mesmas falaram que elas não exigem que a câmera fique ligada, que elas dizem, olha, eu quero no início da aula que todos liguem as suas câmeras e que digam alô, ok, estamos aqui. Depois vocês podem desligar as câmeras, até porque a internet aqui é muito boa, mas ainda acontece questões assim da câmera fazer com que fique mais pesado e cair então a ligação, né? Cair então a internet. Então essa já é uma prática desses professores de tecnólogos, de técnicos e de universidade, porque eles já tinham um ensino híbrido antes, eles já navegavam por esses mares desconhecidos. Nós do básico não, e por isso muitos professores do primário e do Fundamental 2 ficavam desesperados querendo que todos os alunos ligassem as câmeras. O que eu digo aqui nesse ponto aqui que eu levanto, que está aberto a discussões, né? Que o professor, ele no início, ou agora se já começou, tudo bem, que o professor pare um pouco e explique, olha, nossas aulas vão ser assim, eu vou querer que vocês no início abram as câmeras, ou que a câmera fique sempre ligada, ou que depois, em certo momento, eu peça que todos liguem as câmeras, ou que no final da aula também eu peça para ver quem que tá. E o professor explique a questão, se as câmeras vão estar ligadas ou não, a questão de atividades que serão feitas, se serão feitas em grupos, se serão separados os alunos em sala, e o que o professor vai querer desses alunos, como que vão ser contados, por exemplo, pontos ou presenças. E eu acho que isso tudo tem que ficar muito claro, porque eu notei assim, aqui na Finlândia, que muitos professores começavam a dar a aula no mesmo modo como eles davam presencial, e é lógico que o professor tem que mudar. Então, assim, estabelecer regras claras. Olha, eu vou querer que no final, por exemplo, cada um
me dê um parágrafo ou uma frase, mande para mim sobre a nossa aula de hoje. Algo assim, que o professor, se ele quer ter certeza, se ele desconfia que os alunos não estão assistindo a aula, que alguns alunos estão saindo no meio da aula ou simplesmente não estão na aula, o professor tem que deixar claro como que vai ser a presença e como que vai ser a pontuação, como que vai ser, por exemplo, exames e provas, como que vai ser o andamento das aulas, e isso já ajuda muito. Tem que haver regras claras. Essas regras podem ser feitas com os alunos, isso é maravilhoso, é aquele contrato de sala de aula que eu falei há muitos anos em alguns vídeos antigos e sempre falo nas minhas palestras. O contrato de sala de aula é bastante importante. E isso é um dos pontos que pode modificar bastante o andamento das aulas e melhorar bastante. Bom, o terceiro ponto é: adapte a seu plano de aula. É muito ingênuo o professor achar que ele vai usar o mesmo plano de aula, a mesma maneira de dar aula, quando ele dava aula presencial. É lógico que isso tem que ser diferente. Esse universo online, ele é novo, ele é meio assustador às vezes, mas ele assim é um campo para novas possibilidades. Então nós temos que aproveitar isso. E como eu já falei em alguns outros vídeos, a Finlândia na pandemia, por exemplo, que tem por aqui que vocês podem assistir, muitos professores finlandeses eram professores de giz e quadro. Então foi horrível para eles, porque aqui não se impõe uma metodologia, cada professor escolhe a sua metodologia. Só que agora nós fomos forçados a migrar para o universo online, que é amedrontador, principalmente para o ensino básico, para as crianças, para os pais, para os professores, mas que nós temos que aprender a usar. Já que o aluno está ali com tudo na mão, então o nosso plano de aula ele tem que ser diferenciado. Aqui os professores fazem um plano de aula anual. E como eu já falei em alguns vídeos, eu sei que é difícil de acreditar, mas nós não temos um plano de aula semanal ou mensal, não. Nós seguimos aquele currículo e aí cada professor, claro, alguns escrevem, alguns têm na cabeça, eu mais ou menos tenho na cabeça o que eu vou fazer, eu nunca escrevo, porque ninguém vem cobrar esse plano de aula. Mas mesmo assim, eu imaginei uma aula e se eu vou dar essa aula online, eu tenho que ver, não, mas essa aula não pode ser a mesma coisa, porque eu não posso ficar, por exemplo, só falando, eu tenho que ter mais interatividade. Aulas online, professores, tem que ter mais interatividade, senão ela fica muito chata, o aluno não consegue focar se ele está só olhando para a tela do computador. Então esse é um dos aspectos fundamentais que muitos professores aprenderam na marra aqui, que não se pode pegar o mesmo plano de aula, tem que se adaptar a ele. Como que eu vou fazer para ficar mais interessante, principalmente porque estamos falando do ensino básico, né, de primeiro a nono ano? Como que nós podemos fazer com que esse aluno, que é uma criança ainda, como que ele possa se interessar por isso? Bom, e aí tá uma das respostas, uma das sugestões, atividades mais lúdicas, já que o professor está ali com tudo na mão, que ele possa pegar, puxar da internet qualquer foto, porque aí a questão dos direitos autorais não importa, você está numa aula, não é uma aula aberta, né? Então não tem problema para explicar, e olha, é muito rico, porque o professor está explicando um exemplo, pergunta, vocês conhecem tal coisa? Eu lembro que um aluno meu do sétimo ano, não, do ensino médio, não sabia o que era um xamã, e na hora, assim, eu já abri ali o Google e busquei fotos e tudo, ó, isso aqui é um xamã e tal. Então é um universo que o professor tem que explorar. Então, assim, como eu falei, essa adaptação do plano de aula, o professor já pode ter essas fotos antes, ou ele aproveita quando surge alguma dúvida e abre, já deixa aberto ali o Google Fotos e já vê dali, já busca. Eu acho que isso causa bastante interesse nos alunos, porque os alunos são crianças, eles vão gostar de imagens assim. E procurar vídeos, também tem muitos vídeos interessantes na internet sobre vários pontos. Ou fazer aula, por exemplo, no PowerPoint, onde o professor pode falar, mas pode colocar figuras. Por exemplo, se estamos falando de matemática ou exatas, né, que não necessariamente
podem ser tão com figuras, mas fazer algo mais lúdico, tentar fazer algo mais lúdico, tentar fazer uma brincadeira, ou dividir em grupos, quem sabe tal coisa, ou vamos ver quem consegue fazer tais contas e quem... Dessa maneira pensando novamente, adaptando o seu plano de aula, fazer uma aula mais interessante, até para o professor mesmo não ficar assim só reproduzindo, né? Aquela ideia, o professor não é para reproduzir a matéria, ele tem que criar esse conhecimento. E eu acredito que as aulas online, elas são mais ideais para que nós criarmos esse conhecimento juntamente com o nosso aluno e sairmos daquela ideia antiga do professor como detentor de conhecimento e o professor dando aquela aula e os alunos passivos. Outro ponto é fazer os seus estudantes ativos, é fazer assim, depende de quantas aulas o professor tem e de quantas pausas. Nós temos, depois de cada aula 15 minutos, nós temos várias pausas durante o dia, mas eu sei que no Brasil não é assim, em Portugal eu não tenho certeza, mas durante as aulas, quando começa uma outra aula, perder 2 minutos, fazer uma atividade, todo mundo levanta a mão direita, a mão esquerda, batem palmas, ou o professor colocar um pequeno vídeo de dança. Aqui os professores fizeram muito isso. E nisso eles estão de parabéns, essas atividades assim, onde mexe um pouco o corpo, ou uma brincadeira, e para isso também tem várias ferramentas. Tem uma ferramenta onde você desenha o seu próprio monstro. É interessante, desenhe o seu próprio monstro e mostre, explique esse monstro, o que tem de diferente, por que você escolheu esse tipo de monstro. Então assim, o professor fazer uma pequena pesquisa também, que ferramentas usar, e eu acho interessante, eu acho que o professor acaba também descobrindo novas possibilidades de dar aula e vai começar a ficar menos pesado, né, para o professor, porque para nós é pesado. Ai meu Deus, sentar de novo na frente do computador, ok, agora vai começar a minha aula, então temos que pensar nisso. Bom, esse também é importante, dar ao estudante voz. O estudante tem que poder falar também. Essa é a questão da aula participativa. Seria interessante que todo dia o estudante pudesse falar alguma coisa, ou o professor dar sugestões. Isso eu sempre falo nos meus treinamentos. Você planejou uma aula, você dá 2 tipos de sugestões. O aluno quer fazer individual, ou vocês querem fazer em grupo, ou vocês querem estudar, temos que estudar 2 pontos. Vocês querem estudar este ponto agora, ou este outro. Dentro do seu plano, sem modificar o seu plano, sem modificar a parte do currículo que o professor tem que seguir, dá sugestões para que os alunos escolham o que eles querem fazer. Ou então assim, a próxima aula nós temos 2 alternativas ou 3 alternativas. Nós podemos fazer assim, assado, ou vocês querem fazer isso de tema de casa, ou vocês querem fazer isso comigo. Eu pergunto bastante isso, assim, se os alunos querem fazer junto comigo. E às vezes eles dizem que sim, às vezes eles dizem que querem fazer de tema de casa. O aluno ter voz, o aluno poder dizer se ele está aprendendo, se ele está gostando da aula, se ele não está, porque esse é o termômetro do professor, né? E nós temos que ouvir nossos alunos para que isso vai ajudando no engajamento deles, no interesse deles, se eles têm voz. Nem que seja no finalzinho, perguntar como que foi essa lição. Ou levanta a mão quem conseguiu entender. Aí 5 não entenderam, ok, que interessante. 5 escrevam o que vocês não entenderam especificamente. Então, assim, o aluno não precisa falar, ele escreve no chat, mas ele tem voz. Ele foi ouvido o que ele não entendeu, ou ele foi ouvido o que ele quer, uma escolha, alguma coisa assim. Então esse ponto também, ele é bastante importante, democrático, né, em relação às aulas online. Bom, estamos falando de ensino básico, de crianças, então a conversa com os pais é bastante importante, escolher uma vez por mês, ou perguntar aos pais que querem conversar com o professor, ou o professor entra em contato com os pais em que os alunos demonstram alguma dificuldade. Muitos alunos, como eu falei, eles vão ter um comportamento diferente do que eles tinham nas aulas presenciais. Eles podem ficar mais tímidos, às vezes até com raiva porque estão em casa, porque não estão na escola, e eles podem começar a apresentar dificuldades. Então o professor não fica sabendo, porque o professor não tem a visão de olhar
a sala de aula como antes. Então, às vezes, o aluno vai verbalizar isso aos pais, ele vai contar aos pais qual é o problema e os pais vão saber mais que o professor. Então, é importante conversar com os pais, como que tá indo, como que o aluno está se sentindo, ou o professor pode mandar eu sei que é mais trabalho, um questionamento por e-mail, ou por qualquer ferramenta que vocês tenham na escola de vocês, que vá para todos os pais, para que os pais possam também ter voz, para que eles possam dizer. Muitas vezes aqui foi dito que tinha muito, eu já falei no outro vídeo, tinha muito tema, os professores achavam que eles não estavam sendo bons o suficiente, então mais tema de casa, mais trabalho. Isso começou a deixar os alunos muito inseguros, muito ansiosos, e até que houve um feedback dos pais, e aí acalmou a situação e tudo mais ou menos começou a se normalizar em relação à quantidade de trabalho, né, que o aluno tem que ter nas aulas online. Não precisa ser mais, não necessariamente as aulas online significam que o aluno vá trabalhar mais, inclusive isso é injusto para os alunos, né, que tenha mais trabalho. Bom, elogiar, encorajar os estudantes, isso também é importante, ou verbalmente, ou o professor manda pelo chat alguma coisa, ou dizer para a turma toda: olha, vocês foram excelentes hoje, muito bom, eu gostei muito de dar essa aula, todos participaram. Ou então dizer: olha, não gostei muito da aula de hoje, mas eu sei que vocês vão melhorar, eu sei que vocês têm capacidade. Sabe, isso é importante, né? Quem não gosta, né, de receber um elogio, de receber um encorajamento? Ou então para aquele aluno que está mais fraco, não, claro, para todos, mas mandar no final, assim: olha, fulano, você foi muito bem hoje, eu achei que você adiantou bastante. Isso é importante, assim. Professor, você faz isso? Você encoraja seus alunos? Eu tento sempre fazer isso, porque eu vejo os resultados e é muito, muito bom. Vejo quando a criança, principalmente a criança, fica: uau, o professor me elogiou. Mesmo que porque assim, cada aluno avança no seu ritmo, às vezes aquele avanço é muito pequeno em relação a toda a turma, mas é um avanço e merece elogio. Então tente, não é só elogios, né? Encorajamento. Vamos lá, eu sei que vocês sabem, vocês são a melhor turma, ou vocês são a turma que melhor trabalha em grupo, eu achei excelente esse trabalho, muito bom, eu estou muito feliz hoje com a aula, vocês estão escrevendo bem melhor, ou a maioria conseguiu acertar os exercícios, isso é muito bom, alguma coisa assim, porque os alunos cansam, os alunos eles precisam, todos nós, né, precisamos às vezes de um encorajamento e de um elogio. Bom, esse também é importante, o feedback dos estudantes. Então isso ele vai mais ou menos parecido com o que eu já falei antes, do estudante ter voz, e isso é importante. Para o feedback dos estudantes, às vezes a própria escola, aqui na Finlândia as escolas fazem pesquisas e mandam através do Vilma, que eu já falei. Quem não sabe o que é um Vilma, não é uma pessoa, pode ver o meu último vídeo sobre uma pesquisa que foi feita em algumas escolas aqui da região de Helsinki. Então isso é bem importante, não subestimem o feedback, ele é importante. Claro que eu sei que é mais trabalho para o professor. O professor pode verbalmente perguntar, e isso é muito interessante porque ele faz todo mundo abrir as câmeras no final da aula ou no final da semana, por exemplo. Final da semana todo mundo abre as câmeras, ok, agora eu quero que vocês digam como que foi essa semana de aula. Fulano, ciclano, cada um fala. Ou então, se o professor notar: não, isso não deu certo, eles são muito tímidos, eu quero que cada um escreva o que aprendeu ou se gostou da aula dessa semana no chat. Ou me escreva uma palavra que resuma as aulas dessa semana. Aí, se parecer, por exemplo, muito cansaço, ou saudade das aulas, não sei, o professor vai ter uma ideia, ou se não, tudo bem, foi bem, o professor tem uma ideia, esse feedback ele é importante. E aí aqui eu tenho dois exemplos, que esses exemplos eu não falei na minha palestra porque nós já conhecemos, eu estou colocando aqui para vocês, que é justamente o Google Form, que o professor pode fazer, por exemplo, mensalmente. Aí, claro, é um trabalho para o professor, ele tem que ir lá e tem que escrever as perguntas que ele quer para que o aluno responda. Mas olha, é um trabalho que vale a pena. O Google Forms é um exemplo, então, para questionários, inclusive ele dá
ele faz gráficos, né? Pode ser uma vez por mês, como que foram as aulas de matemática neste mês, como que foram as aulas de português neste mês. E aí o professor vê o que ele quer perguntar, né? Você se sentiu bem? Você sentiu que estava colaborando com seus colegas? Porque isso é importante. O outro que eu coloquei aqui é justamente o Padlet, que eu falei. O Padlet, o professor não precisa se preocupar. Ele simplesmente é um mural, ele simplesmente manda para todos o link pelo chat e ele vai vendo na hora e pode ser anônimo, o aluno não precisa escrever o nome, então o aluno fica mais tranquilo para dizer, olha, eu fiquei boiando ao mês inteiro, eu tô preocupado, eu não tô conseguindo entender, eu não tô conseguindo me focar. Ok, isso é ótimo, ele tá verbalizando, desculpa, ele não tá verbalizando, ele tá escrevendo. Então aí o professor vai ler, o professor pode salvar, né, isso, e aí ele tem uma ideia, ok, então eu tenho que, né, ver como que eu vou fazer para atingir melhor todos os alunos, para aqueles que têm dificuldade. Então tem outras ferramentas também, isso aqui foram somente 2 ideias que eu coloquei, mas esse feedback ele é importante. Esse aqui foi meu último slide, então ele é sobre avaliação. E eu tenho um vídeo sobre avaliação, Evaluation e Assessment, que são coisas diferentes, mas em português eles não têm a tradução. Mas é a questão do processo. Não é bom o professor também pensar que a avaliação ela vai ser igual às aulas presenciais quando se está muito tempo, longo tempo nas aulas online. A avaliação ela tem que ser mais sistemática, ela tem que ser no processo, talvez um conjunto de notas, um conjunto de pontos que vai somar o que o aluno falou, o que o aluno fez individualmente, o que ele trabalhou no grupo, algo assim, e mais avaliações, e não somente lá no final, não sei, depois de 2 meses de aula, uma avaliação. Eu acho que tem que ter mais trabalhos, isso tem demonstrado, pesquisas têm demonstrado, inclusive algumas pesquisas da Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, que esse assessment, chamado assessment, que é a avaliação contínua, ela tem muito mais resultados, o aluno ele se sente mais satisfeito do que aquela avaliação formal no final. O assessment significa avaliar o contexto do aluno, o quanto que o aluno conseguiu progredir, e ela é mais individual. Então aí o professor, né, não quero dizer como fazer, eu acho que cada professor pode ter uma ideia de como que ele quer avaliar, exatas, humanas também, né, se ele quer fazer um portfólio no final de um mês, ok, o portfólio pode ser uma grande avaliação, ou se ele quer fazer cada vez pequenas tarefas, trabalhos de contagem de pontos, eu acho interessante, eu gosto dessa coisa de contagem de pontos. Ela, no fim, ela dá uma esperança ao aluno que se ele foi mal aqui, ele consegue subir, né, em outro tipo de avaliação. Pode ter junto, né, neste contexto, pode ter uma avaliação mais formal, e aí o professor pode até perceber, né? Lembra do professor investigador? O professor tem que ser investigador. Aqui se fala muito nisso, ele tem que desenhar, o learning design, ele tem que desenhar o seu ensino, acho que é essa a tradução. Então ele tem que começar a ter consciência do ensino dele. Então ele faz uma avaliação formal, ele vê as notas, se todo mundo foi bem, tá ótimo, parabéns professor. Mas se não, vamos fazer agora outro tipo de avaliação mais tranquila, um trabalho, e vamos ver como que os alunos conseguem, né, como se imaginasse assim, um gráfico tá subindo ou tá descendo. Bom, essa então foi a minha apresentação. Aí eu tenho aqui a parte das referências, fiz uma pequena pesquisa, porque não foi só baseada na minha experiência como professora e a minha experiência conversando com todos os colegas professores, né, que eu tô sempre envolvida com turmas, com grupos, não estou sozinha, e aí eu coloquei também, foi interessante perceber que muitas das pesquisas, elas falavam as mesmas coisas, tantas pesquisas feitas aqui na Finlândia como nos Estados Unidos, que foram mais as minhas fontes.
Bom, então é isso, professores. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Esse trabalho, esse seminário, ele foi muito interessante. Eu não poderia deixar de dividir isso com vocês. Eu gostaria muito que vocês participassem, que escrevessem aqui como que está sendo essas aulas online ou como que foram essas aulas online no ano passado aí na sua escola e como que você se sente. Você se sente tranquilo? Você já conseguiu melhorar? Aprender? Eu aprendi muito desde o ano passado, como fazer um ensino híbrido também. Muitas coisas mudaram. O ensino híbrido de hoje em dia não é mais o ensino híbrido do ano passado, por exemplo. Tudo mudou e nós precisamos de novas informações, de novas pesquisas. Principalmente nós precisamos conversar com os professores que estão lá no chão da sala de aula. Bom, eu espero então que tenha sido útil esse vídeo. Vocês sabem, nós temos a nossa página, nós temos o Facebook e nós temos o Instagram. Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos os colegas professores.